irmãos que estão aqui presencialmente na paróquia, saudando também a vocês que nos acompanham pelas redes sociais, a transmissão desta Santa Missa. Sexto domingo da Páscoa. Próximo domingo, o sétimo domingo da Páscoa, será o domingo da Ascensão do Senhor, quando o Senhor Jesus, depois de ter passado entre os seus apóstolos, ressuscitado, provado diversas vezes, mostrado a sua glória, ele volta ao Pai. E nesse período de tempo, ele não nos deixa órfãos. Os apóstolos, nós vamos meditar isso na próxima semana certamente, mas posso adiantar que os apóstolos começaram a ficar sentindo um pouco de tristeza, uma mistura, duplo sentimento, alegria, mas também tristeza. Por que alegria? E vejam, o coração deles mudava de sentimento a todo instante. Primeiro a alegria porque Jesus presencialmente nesta terra estava com eles. Depois a tristeza, porque Jesus foi morto. Voltou a alegria maior ao verem o Senhor ressuscitado. A tristeza mais uma vez tomou conta do coração daqueles apóstolos, porque Jesus disse que iria, mas ele disse no final: não se perturbe o vosso coração. Foi proclamado agora: não se perturbe o vosso coração. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eu vou enviar o Espírito Santo. Aliás, prestemos muita atenção nesses dias, dias privilegiados. Está tudo interligado, terceira pessoa do Espírito Santo. Vejam o que celebraremos nas próximas datas: Ascensão do Senhor, no próximo domingo, Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo, que marca inclusive o nascimento da igreja, a ação missionária da igreja, e por conseguinte, o domingo da Santíssima Trindade, em que nós meditaremos profundamente como esse Deus, cuja face já foi revelada plenamente em Jesus Cristo, Jesus é a revelação perfeita da face do Pai, como esse Deus continua agindo na sua igreja, agindo através de nós. Por isso que eu pergunto hoje para o meu coração, e eu pergunto também para vocês, partilho essa pergunta: onde Deus mora? Nós acabamos de ver no Evangelho que Jesus pediu para que o nosso coração não se perturbe. Sabem por quê? Porque Deus mora em cada pessoa, em cada comunidade hoje que guarda a sua palavra e que a pratica. Vejam, Jesus falou no Evangelho: aquele que me ama guarda a minha palavra. Há, portanto, uma diferença profunda entre guardar e ler. Muita gente, indubitavelmente, muita gente lê a palavra de Deus. E do que adianta ler se não guarda? Guardar a palavra pressupõe obrigatoriamente a prática, a vivência da palavra. Se eu creio, se eu tenho fé, se realmente eu guardo a palavra de Deus, eu não apenas leio, eu coloco em prática. A prática principal da palavra de Deus é amar o Senhor e amar o próximo. É vão, uma fé sem obras é vã, diz São Tiago. É vão você não praticar o que você leu. Jesus, depois de ter esclarecido todas as dúvidas para os discípulos, ter passado tanto tempo se mostrando, aparecendo a eles, pedindo para que tocasse o seu lado, pedindo para que comessem com ele, Jesus deu todas as provas de que não era um fantasma, mas que era o próprio corpo glorioso do Senhor, não mais sujeito às leis da física, não mais sujeito ao tempo e ao nosso espaço, como conhecemos, mas nesse corpo glorioso é que ele deu a certeza: vai acontecer com vocês também assim no final dos tempos. Por isso, é por esse motivo, nesse tempo pascal, se vocês forem perceber, sempre durante o tempo pascal, a primeira leitura é sempre dos Atos dos Apóstolos. A segunda leitura é do Apocalipse. Por que insistir nos Atos dos Apóstolos e no Apocalipse? Meus irmãos, nós estamos no que, inclusive o próprio Papa já falou sobre isso, nós estamos no chamado fim dos tempos, que não é o fim do mundo necessariamente. O fim do mundo acontecerá, mas nós não podemos especular, não sabemos o dia ou a hora. Desde a ascensão do Senhor e a vinda do Espírito Santo, com o nascimento da igreja, vive-se o fim dos tempos, ou seja, a plenitude. Não há mais nada a ser revelado. Não podemos ficar esperando que Deus nos revele coisas extraordinárias. Sabem por quê? Porque tudo foi revelado em Jesus Cristo. Então o fim dos tempos é marcado por quem? Pela ação da igreja, que está explícita em Atos dos Apóstolos.
Atos dos Apóstolos mostra uma igreja em missão, uma igreja que está em ação, uma igreja que não está fechada em si, mas aberta para o outro. E muitas vezes, no caminhar do dia a dia, surgem conflitos. Qual foi a palavra exata que está na primeira leitura? Confusão. Porque vieram alguns de Jerusalém, chegaram em Antioquia. Jerusalém e Antioquia fazem parte da antiga pentarquia. Eram 5 sés no mundo antigo que governavam, sobre qual o cristianismo se alicerçava. Sem dúvida, Jerusalém e Antioquia, as mais antigas. Em Antioquia, chegaram os grupos de Jerusalém e disseram: se vocês não se circuncidarem, ou seja, se não praticarem o mandamento antigo da lei, vocês não serão salvos. E isso causou grande confusão, perturbação. É comum termos às vezes discórdias dentro da própria comunidade, mas não é ideal, não é bom. Vamos ficar na discórdia? Não. Como a igreja deve agir hoje? Inspirada pela igreja de Atos dos Apóstolos. Surgiu uma dúvida de fé, surgiu um problema, surgiu uma confusão, como está em Atos, nós vamos conciliar. Percebem a palavra? Conciliação. Temos o sacramento da reconciliação, que é uma conciliação de novo. A conciliação ou o concílio é uma reunião entre os principais membros da comunidade, todos pertencentes à Santa Igreja de Deus, una, santa e católica, e então discute-se o que é melhor, o que é ideal pela ação do Espírito Santo para que a comunidade, a Igreja Católica, continue caminhando. O primeiro concílio da história foi o concílio de Jerusalém. Vocês acabaram de ver a primeira leitura que mostra o primeiro concílio da história, o concílio de Jerusalém. Qual foi o concílio mais recente da história, o último até o momento? O Concílio Vaticano II, com seus ricos documentos. Uma pena que muitas vezes as pessoas não o entendem, negam, e até os papas que têm uma linha muito tradicional, uma linha muito conservadora, por exemplo, o Papa Emérito Bento XVI, São João Paulo II, todos eles insistem para que o Concílio Vaticano II seja vivido plenamente. Se nós entendermos o Concílio Vaticano II, a riqueza da qual ele trata, nós o amaremos ainda mais. E o Papa Francisco, sem dúvida, pede a todo instante que o que está no Vaticano II seja vivido. Viver bem a palavra de Deus, viver bem a prática cristã, colocar-se como igreja dos Atos dos Apóstolos. E qual foi o final dessa confusão? Tem que circuncidar? Não tem que circuncidar? O que era preciso para os judeus era necessário. Se você não tivesse a circuncisão, você não seria salvo. Foi exatamente o que estava escrito ali. E nós vimos, desde a semana passada, eu me recordo que disse: bendita a ação de Paulo, quando ele disse: vocês não querem, para o grupo judaico, vocês não querem me ouvir? Pois bem, eu vou evangelizar para outras localidades. Ninguém viajou tanto no mundo antigo como São Paulo apóstolo. E ele foi o apóstolo dos gentios. Agora nós estamos vendo o fruto colhido dessas viagens. Muitos apóstolos que estavam em Jerusalém disseram: esses que foram enviados para causar a discussão, para causar a divisão, não foram mandados por nós. Mas para que vocês acalmem o coração, para que vocês prossigam na caminhada cristã, para que se conciliem, para que haja unidade na igreja, nós decretamos: não vamos colocar pesados fardos nas costas de vocês. Bastam tudo o que está escrito: abster-se das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue. E entendamos, por que das carnes sacrificadas aos ídolos? O problema é a carne? Não. O problema é exatamente o sacrifício que se faz para um ídolo. Ídolo, como nós compreendemos, não no sentido tirado por outras denominações ou correntes teológicas. Ídolo, como por exemplo Baal, os deuses romanos, deuses gregos, esses são ídolos. E Paulo, com toda a comunidade, fala: basta vocês prosseguirem nessa fé e nas uniões legítimas, não ficarem nas uniões ilegítimas. Quando a gente fala de união ilegítima, muitas vezes nós pensamos no casamento. É fato que os apóstolos também falavam disso. Mas quando você professa uma outra fé, eu pedi para... amanhã é dia de Santa Rita, né? Eu pedi uma graça para Santa Rita, não fui atendido. Então não vou mais nessa igreja, vou lá numa outra comunidade. União ilegítima. Você não está mais mantendo a sua comunhão. Você está procurando em outro lugar.
O que tem a verdade você está deixando e está procurando em outro lugar, só porque não foi atendido do jeito que você queria. Abster-se das uniões ilegítimas, abster-se dos ídolos, das carnes sacrificadas aos ídolos, ou seja, permanecer firme na igreja, caminhar. A igreja não é só para você pedir, a igreja é a sua vida. A igreja é o sacramento histórico da salvação, diz o Vaticano II. A igreja é o meio pelo qual Deus quis se revelar. E a igreja é o meio pelo qual você, filho e filha, vai alcançar a Jerusalém Celeste. A Jerusalém Celeste que está no Apocalipse. Essa realidade de uma cidade onde não há choro, não há dor, essa realidade não é conto. Claro que o Apocalipse é cheio de símbolos. Claro que o Apocalipse é cheio da sua chamada literatura apocalíptica. Mas é real. A Jerusalém Celeste existe. Uma cidade em que, entendamos um pouquinho do símbolo, não é necessário o sol para que a ilumine. Porque o sol, o que o sol é? Luz. Se na Jerusalém Celeste Jesus Cristo está, para que haver luz? Ele é a própria luz. Ele ilumina a Jerusalém Celeste. E tome consciência, você vai participar dela. Você é convidado, convidado de honra. Você reinará nessa cidade. Haverá um supremo governante, nosso Senhor. Você vai ser também partícipe desse governo. Você estará com o Senhor, com a plena glória, com todo o seu amor. Meus amigos, hoje nós corremos um risco de nos distanciarmos. Vejam, não se perturbe o vosso coração. Tantas coisas perturbam o coração. Parece que quanto mais a gente lê, mais as coisas perturbam o nosso coração. Dia 10 eu tenho conta para pagar, dia 12 eu tenho a escola para acertar. Todas essas coisas que causam preocupação nos lembram até o que Jesus fez com Marta e Maria. Marta, Marta, por que andas preocupada? Por que te agitas tanto? Uma só coisa é importante. Maria escolheu a melhor parte. Isso não vai ser tirado dela. Ele está falando também para nós hoje. Não se perturbe o vosso coração. As preocupações do mundo, nós sabemos que são passageiras, preocupações pequenas. O que nos deve preocupar de verdade, colocarmos como primazia, é a grande preocupação. Eu estou buscando a minha salvação? Eu estou contribuindo para ser participante da Jerusalém Celeste? Como estou na minha caminhada? Eu estou em sintonia com a Santa Igreja de Deus? Eu ouço o próprio Jesus que fala na comunidade, na figura do Santo Padre, o Papa, que não erra. O Santo Padre não erra nunca em questão de fé, jamais. Ensinamento do Vaticano I e colocado em prática no Vaticano II. Meus irmãos, não fiquemos perturbados. Basta uma coisa: saber que você é cidadão convidado para participar da Jerusalém Celeste. Diga sim a esse convite, aceite-o e lute por ele, com a igreja, na igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.